Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado com o intuito de estarmos mais próximos dos nossos assistidos e de levarmos o Evangelho segundo o Espiritismo a todos os lares, neste momento de pandemia, onde o distanciamento social ainda se faz necessário. A nossa casa se encontra fechada por conta das determinações das autoridades sanitárias e tão logo ela possa reabrir, estaremos avisando a todos vocês. Enquanto isso, acompanhe as nossas oratórias aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação, assim toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será avisado e poderá acompanhar aqui conosco. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Os endereços estarão na descrição do vídeo. Também estaremos disponibilizando um número de WhatsApp para que vocês possam entrar em contato e tirar as suas dúvidas quanto a doações e outras informações sobre o funcionamento da casa. Apesar da nossa casa estar fechada, nós estamos ainda atuando na parte de assistência social, principalmente no que se refere às doações de cestas básicas. Para que esse trabalho continue tendo sucesso, nós pedimos a sua colaboração com a doação de alimentos não perecíveis. Pedimos atenção quanto à data de validade desses alimentos. Todos os sábados, das 15 às 16 horas, nós temos uma equipe lá na casa para que possam receber essas doações. O endereço da nossa casa está na descrição deste vídeo. E nós ainda precisamos cumprir com as nossas obrigações financeiras. Assim, nós pedimos que quem puder colaborar financeiramente com a nossa casa, faça sua doação de qualquer valor. Os dados bancários estão na descrição do vídeo e se você tem interesse em se tornar um sócio colaborador, contribuindo com a nossa obra permanentemente, entre em contato conosco através do WhatsApp, que nós teremos todas as instruções de como deve proceder. Então, vamos assim iniciando o Evangelho de hoje, com a prece de abertura. Vou pedindo a todos que fechem os olhos, que mentalizem a imagem do amado Mestre Jesus, agradecendo a Ele e ao Pai esta oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, mas unidos pelos nossos pensamentos, voltados à vontade de nos esclarecermos, de entendermos melhor os ensinamentos do Mestre, através dos ensinamentos, dos esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. Agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos maiores que auxiliam, que trabalham em nome da nossa casa, Fraternidade Espírita, Caminho de Luz. Que sejamos merecedores da compreensão, da luz do Mestre. Que as palavras do Evangelho venham fazer parte do nosso dia a dia, das nossas atitudes. Que compartilhemos os ensinamentos, mais do que em palavras, mas através dos nossos atos, distribuindo aquilo que estamos recebendo, os ensinamentos do Cristo. Assim, agradecidos, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos falar do item 10 a 12. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não a percebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites.
Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. Essa passagem do Evangelho nos traz uma boa dimensão do que é a justiça e a misericórdia das leis divinas, pois nos mostra como as leis elas se aplicam de forma proporcional a qualquer nível evolutivo da criatura. Jesus traz para nós o exemplo de dois servos, aquele que sabia o que o seu Senhor queria, qual era a sua vontade, e mesmo assim agia de forma contrária, e aquele que, apesar de agir errado, não tinha consciência da vontade do seu Senhor. Nos colocando a seguinte questão: qual servo nós somos? Em qual dessas situações nós nos reconhecemos? Nós sabemos ou não sabemos qual é a vontade do nosso Senhor? Qual é a vontade de Deus? É claro que Deus não falou para ninguém diretamente qual a sua vontade, o que Ele espera de nós, o que Ele espera das nossas vidas. Mas Ele nem precisaria fazer isso. Ele faz de uma forma muito mais bonita. Ele registrou em nós as suas leis na criação. Então nós temos em nós essa vontade que se estabelece pelo entendimento das leis divinas. E se as leis são justas, imutáveis, nos afastam da ignorância, nos trazem esclarecimentos e nos ensinam a viver no bem, podemos dizer unicamente que o que Deus espera é que sejamos felizes. E ser feliz é muito diferente de estar alegre. Porque a alegria, ela é algo da matéria, da nossa vida material. E a felicidade é um sentimento do espírito. Mas como alcançar essa felicidade? Como podemos chegar a ela? Felicidade que Jesus nos fala sempre. Todo o Evangelho de Jesus, ele nos traz a promessa de mundos felizes, de estados de espírito mais felizes. Como alcançar essa felicidade? Vamos pensar assim: Deus é a expressão máxima do amor. É o amor por excelência. Se nós somos criaturas cuja imagem e semelhança provém do Criador, nós somos essencialmente amor. Porque Deus é a fonte de todo o amor. Então nós temos em nós essa centelha, nós temos em nós essa semente de amor. Assim, se eu vivencio esse amor, se eu procuro estar o mais próximo possível com as minhas atitudes das leis divinas, eu me aproximo do Criador, eu me aproximo de Deus. Ao mesmo passo que, se eu tenho atitudes contrárias às leis divinas, mais eu me afasto, mais difícil fica a minha caminhada, mais difícil fica de eu chegar nessa felicidade. Mais ainda se eu tenho consciência dessas leis e mesmo assim eu não as vivencio.
E qual é o resultado dessas duas atitudes? Vivenciar o amor me traz a felicidade, porque eu vou sentir essa luz se irradiando dentro de mim. Essa luz divina que já está lá dentro, que Deus já plantou em mim. Se eu vivencio atitudes contrárias à lei, mais eu me envolvo na escuridão e na tristeza, porque eu vou abafando, eu vou escondendo essa centelha divina. Portanto, se eu tenho o conhecimento do bem, da vivência do amor, do entendimento das leis divinas, que isso vai me levar à felicidade, aos mundos felizes tão falados por Jesus. E eu tenho conhecimento que viver contrário a essas leis me traz a tristeza, a escuridão, a solidão, o sofrimento. Eu não tenho mais a justificativa da ignorância, porque eu já entendo o que me leva a crescer e o que me estaciona na caminhada. Assim, nós somos plenamente responsáveis por tudo aquilo que praticamos, de bom e de mal, favoráveis à lei ou contrário a elas. E vou fazer uma observação especial para nós espíritas, ou nós que pelo menos tentamos vivenciar o espiritismo. Nós não podemos mais alegar ignorância. Nós somos alertados pelo Evangelho a todo o instante do caminho que devemos seguir. Esta doutrina bendita, que nada proíbe, apenas nos direciona e sempre nos alerta que o melhor caminho é o caminho do bem, é o caminho das leis divinas, é o caminho que foi traçado e vivenciado por Jesus. Não temos mais desculpas. Mesmo aqueles que estão tendo o primeiro contato com a doutrina, que só tiveram acesso ou só estudaram alguns capítulos do Evangelho, não se podem mais esconder atrás dessa alegação do não saber. Porque o mínimo de contato, o mínimo de entendimento, o mínimo de vivência, de estudo da palavra do Cristo, já nos traz a responsabilidade para muita coisa. É claro que é daqueles espíritos mais evoluídos, daqueles espíritos com maior conhecimento, com maior esclarecimento, e aí faço uma observação importante, que quando digo espíritos, não estou falando apenas dos espíritos desencarnados. Vamos lembrar que todos somos espíritos. Então, quando nós, encarnados ou desencarnados, quando nós vivenciamos o bem, nós estamos mais próximos dessa felicidade. E esses espíritos esclarecidos é que têm mais responsabilidade, é deles que mais se espera as atitudes de amor, de misericórdia, de paciência, de obediência às leis. Portanto, é desses espíritos que têm esse conhecimento que se espera uma prevalência da vontade, que provém do espírito, né? Do desejo, que é algo que provém da matéria.
E é importante também a gente frisar, a gente acrescentar que esse processo evolutivo, esse processo de esclarecimento é irreversível. Conhecimento é direito adquirido do espírito. Vai nos acompanhar por todas as reencarnações. Esse passo que nós damos de entendimento, de conhecimento, de estudo, nunca mais nos será tirado. E apesar de nos proporcionar grande responsabilidade, porque já somos conscientes, também nos traz grandes oportunidades de fazer o bem, de atuar pelo meu próximo, de ser um bom trabalhador na seara do Mestre. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita, onde está gravada, onde estão escritas as leis divinas? E os Espíritos respondem: na consciência. Daí podemos até pensar que não teria tanta justiça, porque se está gravado na consciência, qualquer um sabe, todos temos, né? Está gravado na consciência de todos. Então, todos sabem a lei divina. Mas nós devemos nos atentar para o nível de consciência. Qual é o nível de consciência, de acesso a essa consciência que é necessário para saber se aquele espírito reconhece em si as leis divinas ou não. E a gente pode usar como referência o que Joana de Ângeles trouxe para nós. Ela traz 5 níveis de consciência do espírito, né? Que seria, vou falar rapidamente sobre elas. A consciência sem sono, que é aquele espírito que não tem nenhuma preocupação com o amanhã, que ele basicamente vive esta reencarnação sem ter a crença, o entendimento, a convicção da vida após morte. Ele acha que o que tem aqui é o que será e depois tudo se acaba. Então ele vive nada mais além do que para suprir os seus desejos materiais, os seus desejos fisiológicos, tá? Para produzir prazeres sensoriais, nada além disso. Depois nós temos a consciência do sono com sonhos. O que é isso? O espírito ele já tem uma noção de que existe algo além daquela vida corpórea. Ele não sabe o que é, ele não entende muito bem, mas ele entende que existe algo além, né? Ele compreende que há algo mais do que aquilo que ele vive. Temos a consciência de sono acordado. O espírito ele já compreende a religiosidade, ele até entende a necessidade de uma religiosidade. Não necessariamente ele acompanha uma religião, mas ele entende essa existência de um ser superior, ele entende a necessidade e as reflexões de uma vida mais espiritualizada. E aí nós chegamos à transcendência do eu. A transcendência do eu ocorre quando o espírito ele passa de suprir as suas necessidades, mesmo que evolutivas. Então ele não tem mais essa busca em se satisfazer, em se evoluir única e exclusivamente, mas ele começa a compreender que ele faz parte de um todo muito maior e ele passa a vivenciar esse todo muito maior. Nós temos aí como exemplos Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Paulo de Tarso, né? Quando Paulo diz que eu não vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. Ele já tem essa não vivência do eu
como ego, né? Mas a sua vivência transcendendo isso, uma vivência que pensa mais no todo, na coletividade. E nós temos o que ela chama de consciência cósmica, que seria o patamar em que Jesus está. Jesus, passando por todos os níveis de consciência, chega à consciência cósmica ao ponto de poder dizer: eu e o Pai somos um, porque ele chega a um nível de consciência que ele entende a magnitude das leis divinas. E é esse nível de consciência, essa felicidade, que a vontade de Deus se reflete para nós. É isso que ele espera que um dia consigamos. Esse é o nosso destino. Então, apesar de as leis divinas estarem gravadas na consciência de cada um de nós, a justiça divina leva em consideração esse despertar da consciência de cada um, o quanto essa consciência está aclarada para nós, né? O quanto que eu consigo acessar e ter entendimento da minha situação. Não existe uma divindade cobradora. Deus não vai exatamente nos cobrar das nossas atitudes. Quem nos cobra das nossas atitudes somos nós mesmos. É essa consciência, é esse despertar que vai cobrar de nós uma boa conduta, uma boa vivência das leis divinas. Ao ponto de que se eu tenho essa prática de viver contrariamente, porque eu estou atendendo aos meus desejos, matéria, e não à minha vontade, espírito, eu vivo num conflito, um conflito de consciência, um conflito que vai me trazer perturbações, que vai me trazer necessidade de reparações futuras, às vezes até maiores do que as que eu estou vivendo agora, comigo mesmo e com aqueles que me rodeiam. Portanto, essa cobrança vem e dela não é possível fugir, porque seria fugir de nós mesmos, então se torna impossível. Algum momento nós vamos ter que reparar esse nosso desejo de lutar contra as leis divinas. Em algum momento nós vamos ter a consciência mais evoluída de que eu preciso reparar isso e voltar a vivenciar as leis divinas. Então, aquele espírito que está lá no nível 1, né, do sono sem sonho, ele não pode ser cobrado da mesma forma que um espírito que já está, por exemplo, no nível 2, no nível 3, né? Que Joana de Ângeles traz para nós. Porque os níveis de consciência e de entendimento da lei são diferentes. Eu colocar para aquele espírito que só vive a matéria, que não entende, que nem conhece a existência de uma vida futura, de uma vida além desta corpórea, colocar a ele a mesma cobrança que eu coloco para um espírito que já tem o entendimento das leis, sabe das responsabilidades e das consequências, é impor a este primeiro, ao mais ignorante, apenas sofrimento, sem resultado, sem objetivo, porque ele não vai entender o porquê está sofrendo, ele vai apenas sofrer. Aquele que já tem consciência, ele vai entender o sofrimento.
Mais uma vez, retomando a nós espíritas, nós entendemos o nosso sofrimento, nós sabemos o porquê passamos por certas situações. Apesar de nos revoltarmos, apesar de fingirmos que não entendemos, de nos perguntarmos o porquê, nós sabemos que está registrado em nós, espíritos, que o porquê dessas situações. Mas aquele irmão que ainda vive na ignorância, ele não vai entender. Então, sim, a vida vai lhe forçar, a espiritualidade maior vai cuidar para que ele passe por situações não que vão lhe aplicar uma lição moral como aquele que já tem entendimento, mas situações que vão lhe empurrar para o esclarecimento, que de uma forma ou de outra ele vai conseguir em dado momento adquirir esclarecimento. Por mais que ele relute, é lei da vida, uma das leis divinas é o progresso. Ele não vai conseguir parar. Ele vai prosseguir. Então, eu não posso querer cobrar o mesmo entendimento de pessoas que estão em níveis de compreensão diferente. Podemos ainda chegar a uma conclusão errônea de dizer: então é melhor eu não ter conhecimento, é melhor eu não buscar mais esclarecimento, porque a ignorância, como diz o dito popular, é uma bênção, né? Eu não vou ter responsabilidade. Será? Será que é melhor viver na escuridão só porque eu estou acostumado com ela? Será que é melhor não buscar a luz porque eu tenho medo? Medo de ser responsável, abrir mão das oportunidades benditas de contribuir com o meu próximo, de trabalhar com o Cristo, de viver o Cristo, porque eu me acho mais confortável na escuridão? Como eu disse agora há pouco, a lei do progresso também é uma lei divina e ela não para. Forçosamente nós vamos ser levados à evolução. E podemos ser levados, e quanto mais relutarmos, mais doloroso será esse processo. Porque se não aprendemos pelo bem, nós aprendemos de uma forma que até já estamos acostumados. Aprendemos pela dor, porque nós vamos estar lutando contra a nossa própria consciência, contra o nosso próprio fluxo. E isso dói. Dói na alma, porque vamos estar em conflito, podendo gerar traumas, podendo gerar necessidade de reparações severas. E mais, nós não somos responsáveis somente pelos erros que cometemos, mas nós somos responsáveis pelo mal que ocorre pela nossa omissão na bondade. Ou seja, ser omisso, não fiz o mal, não fiz bem, não fiz nenhuma atitude boa, mas também não fiz o mal. Não me isenta da responsabilidade, porque aquele mal que ocorreu porque não tive uma atitude correta, eu vou responder por ele. Aquele mal que aconteceu por conta da minha omissão, eu vou responder por ele. Então, eu respondo pela minha omissão. Para eu conseguir evoluir e caminhar bem, eu preciso praticar o bem. E nós, espíritas, que estudamos essa doutrina bendita, que é fundamentada na fé, que encara a razão frente a frente, que nos esclarece, é através dela que os instrutores espirituais, os emissários de Jesus, nos alertam que nós ainda não serviremos de instrumento
para propagação de ensinamentos de luz, enquanto nós não nos iluminarmos internamente, enquanto nós não fizermos aparecer a própria luz, enquanto não formos capazes de iluminar os nossos próprios caminhos. Eu quero concluir com uma breve passagem do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Essa passagem está no capítulo 7 desse livro e conta uma passagem de Kardec, que Kardec, no momento de sono, foi levado por um espírito protetor de luz para as zonas mais inferiores, para as zonas mais trevosas, onde lá se encontravam espíritos perturbados, espíritos que estavam a gritar, gargalhadas de loucura, gemidos de sofrimento. Então Kardec, em seus pensamentos, a primeira coisa que lhe veio foi que poderia se tratar dos perseguidores do Cristo, ou então dos imperadores romanos, que foram terríveis, ou até mesmo daqueles que perseguiram os cristãos na era pós-crística. E o irmão de luz, acompanhando seus pensamentos, lhe disse: não são esses os irmãos que estão aqui. Esses não tinham entendimento do que estavam vivenciando, da grandeza daquele momento. Eles não tinham conhecimento e nem entendimento. Portanto, o próprio Cristo intercedeu por eles, fazendo com que eles fossem levados a várias reencarnações reparadoras, a fim de que muitos até estivessem já no nível alto de compreensão do Evangelho do Mestre. Então Kardec, já extremamente comovido e sentindo aquela agonia que provinha daqueles irmãos, perguntou: então, por favor, me diga quem são eles. E o Espírito de Luz responde: são cristãos infiéis, são aqueles que conheceram o Cristo, que entendiam a sua palavra e mesmo assim preferiram não vivenciá-la. Então, fica aqui a mensagem deste Evangelho que serve para todos nós, em qualquer nível de entendimento que ainda que tenhamos neste momento, mas que nos coloquemos a pergunta de qual servo nós somos e qual servo nós queremos ser. Muito obrigada por me acompanharem no Evangelho, o qual vamos dando por encerrado com a prece de oração, trazendo novamente a imagem do Mestre para os nossos pensamentos, na certeza de que Ele está conosco, nos iluminando, nos dando suporte, derramando sobre nós a sua luz, a sua paz, o seu amor. Na certeza de que Ele está assistindo a todos. Em especial, direcionamos os nossos pensamentos para aqueles irmãos que se encontram adoentados, mais especialmente por aqueles que estão abatidos, acometidos pela Covid, que eles recebam também os fluidos salutares, fluidos que restabeleçam suas forças vitais, que lhes tragam ânimo e a certeza de que o Mestre olha por todos nós.
que os seus familiares se sintam acolhidos, amparados. Pedimos também pelos todos os trabalhadores da saúde, que eles recebam os nossos agradecimentos. Pedimos por nós, que possamos ser assistidos, atendidos naquilo que necessitamos. Pedimos pelas nossas famílias, por aqueles parentes e amigos que neste momento não podemos estar juntos, mas desejamos que eles recebam todo o nosso amor em forma de prece. Pedimos pelas famílias do nosso país, pedimos por este Brasil, que a luz do Mestre seja derramada sobre nós todos, que mantenhamos forte a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa certeza por dias melhores, que a nossa esperança seja reavivada, permitindo que vivenciemos os ensinamentos do Mestre. Assim, agradecidos, pedimos autorização para encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, uma boa noite a todos, tenham um ótimo final de semana e estejam conosco na próxima terça-feira às 20 horas para mais um Evangelho da nossa Fraternidade Espírita Caminho de Luz.